e o Theta Healing, ele me traz muito essa força. Para mim, é uma técnica que realmente transformou a minha vida. E transformou, principalmente, a questão da depressão. Né? Então, é isso que eu posso compartilhar com vocês. Cheguei! Aê! Tudo bem, Dan? Gratidão pelo convite. Muito feliz de poder compartilhar um pouco da minha história, um pouco dos meus processos. Gratidão. Van, assim, o convite foi muito também pelo que eu pude acompanhar, né, contigo, sobre sua jornada no Theta Healing, também, né, nessa questão da depressão. Eu acho, assim, quando você topou falar disso, né, topou compartilhar essa história, porque eu acho que também pode auxiliar muita gente, muitas pessoas podem se identificar, né, então acho que isso é muito, muito válido para compartilhar a sua jornada. Então, muito, muito, muito obrigada, né, pela sua disposição, né, de tocar no assunto que às vezes é um pouco delicado, né? Sensível, né? Sensível pra gente. Fiz o curso com a Flá de Theta Healing, DNA avançado, onde teve assim, um aprofundamento muito grande das técnicas de cura mesmo, do curador interior, de caminho, de busca interior mesmo, de cura muito forte. E aí eu me apaixonei, obviamente, pela técnica, eu uso todos os dias, é algo que realmente faz parte da minha jornada hoje. Então, eu vivo uma jornada de busca interior, de cura, de me encontrar comigo mesmo, me encontrar com Deus, e o Theta Healing, ele me traz muito essa força. Para mim, é uma técnica que realmente transformou a minha vida. E transformou, principalmente, a questão da depressão. Né? Então, é isso que eu posso compartilhar com vocês. Eu sei que você diz, Val, porque, assim, para mim, uma das questões que eu fui buscar o Theta Healing também foram questões emocionais, assim, que eu estava passando, né? E eu digo que era como se eu tivesse recebido uma chama de vida, né, a partir do curso, né, o básico avançado, foi para mim, assim, acho que muito, muito claro. Né? E eu me surpreendi, porque eu já vinha buscando isso, já vinha buscando num processo de trabalho interno há muito tempo, né? E nada muito trazia, assim, nada resolvia muito bem, assim, né? Não tinha tido muito sucesso. E para mim aquilo foi algo muito forte, né? E naquele momento eu senti que eu também tinha que compartilhar, né, com as pessoas. E também é o que a gente está fazendo agora, né? Então, como que começou, assim, a sua jornada? Como que você foi conhecer o Theta Healing? Então, aos 15 anos, eu passei por um trauma muito forte, que foi a perda do meu irmão. E quando meu irmão faleceu, foi aberto, assim, um campo, eu falo, espiritual, que eu comecei a me sentir muito conectada com a espiritualidade, porque eu sentia a presença dele. E o fato de ele ter falecido me causou, assim, muita dor, muito sofrimento, e eu desenvolvi depressão. E aí, tratamento convencional, né? Vai pro psicólogo, vai pro psicólogo, psiquiatra, e passei anos nessa jornada de psicólogo, psiquiatra, buscando a solução para a depressão, a solução para essa angústia que eu sentia, e não tinha muito efeito. Pelo menos para mim, não. As questões ficavam muito na superfície. E aí, nessa jornada de busca, me disseram assim: vai conhecer, vai fazer uma sessão de Theta Healing. Falei, nossa, mas o que é isso? Eu nunca ouvi falar. Aí lá fui eu, né? Que eu sempre busquei ajuda mesmo. Fui conhecer e falei, nossa, que legal, gostei, né? Senti resultado logo na primeira sessão e deixei, né? Enfim, fui na sessão, passou, e eu comecei um processo mais profundo de busca interior, né? De entender o que eu tô fazendo aqui,
Eu não me sinto muito à vontade aqui na Terra, isso já com 29 anos, olha, eu falo assim, isso não faz sentido para mim, eu sou uma pessoa profunda, né? Eu acredito muito, eu tenho valores, assim, inegociáveis, e eu tava num momento, assim, que eu falei, cara, eu não aguento mais isso aqui, eu preciso de ajuda, e surgiu Theta Healing, né? Eu tava fazendo coaching, e aí a minha coaching falou assim, faça um curso de Theta Healing. Nossa, será? Né? E eu fiz o DNA básico. E no DNA básico, assim, é como se tivessem tirado, assim, camadas de mim, assim, que me adoeciam, que me faziam sofrer. E eu não acessava essas dores com profundidade. Por isso eu não curava, porque era psiquiatra, psicólogo, e fica muito na superfície. Já o Theta Healing, ele aprofundou quem eu sou, o que estava por trás, né? Ele foi lá na raiz das crenças, né? Na raiz do meu sistema de crença, na raiz das dores. Então, aquilo tudo que vinha sendo, por muitas vezes, anestesiado com remédio, né? Com antidepressivo, vinha sendo anestesiado com um comportamento, inclusive, que me agredia. Eu me agredia muito por conta da depressão. A depressão, ela te coloca num lugar de autoagressão. E então, o Theta Healing, ele ia camada por camada, né? Então, autotrabalho sempre e virou algo assim diário na minha vida. Hoje eu trabalho todos os dias. Quem é a Vanessa? O meu eu interior, né? O que pode me agredir, por exemplo, eu observo, graças ao Theta Healing, observo, entro em Theta e já resolvo. O Theta Healing é uma ferramenta para mim, na minha vida. Assim. Queria te trazer duas coisas, né? Uma, como foi que você falou dessa questão de ficar no superficial, e eu queria que você explicasse o que foi isso para você, de ficar nesse superficial. Mas antes também eu queria te perguntar como foi que você descobriu a depressão? Né? Como foi o seu processo de ter esse diagnóstico da depressão? Porque isso, assim, para as pessoas, né? E o seu processo de aceitação, né? Disso tudo, como foi entrar nesse processo de tratamento psicólogo, psiquiatra? Logo que meu irmão faleceu, né, eu entrei num processo de luto, o que é normal, né? Todo mundo que quando perde alguém que ama entra no processo de luto. E o processo de luto ele dura cerca de 3 meses, né? É estimado que essa pessoa fique nesse processo de luto por 3 meses. E passaram os 3 meses e eu comecei a ter várias e várias crises de enxaqueca. Ia fazer tratamento, não passava. Tratamento, não passava. Fora a tristeza de estar em luto, né? E não passava. Eu ia lá num neurologista maravilhoso. Aí o neurologista falou assim: isso é depressão profunda. Aí na hora eu fiz assim: oi, será? Né? Minha mãe, né, tava comigo e falou assim: não pode ser, né? Depressão profunda. Eu tô falando de 16 anos atrás, né? A internet não tinha se disseminado, enfim, as informações não eram as mesmas há 16 anos atrás, né? Não tinha nem WhatsApp. Então foi um susto, a gente fez, e agora? Como assim, né? E aí o médico falou é o seguinte, só vai melhorar se fizer tratamento com antidepressivo e com psiquiatra. E quais eram os sintomas? Uma tristeza sem fim, muita saudade do meu irmão, muita, medo constante, porque uma vez traumatizado, a chance de você ficar revivendo aquele trauma é gigantesca. Então, eu voltava toda hora para a cena do acidente, para a cena de ele ir embora, eu voltava toda hora para essa cena. Isso com 15, 16 anos. E eu fiquei nessa de fazer tratamento para enxaqueca, tratamento para depressão, anos. A enxaqueca passou, beleza. Mas depois vieram outros sintomas da depressão, que é a ansiedade. Que ao mesmo tempo que a gente tá na escala de tristeza algumas vezes, a gente tá numa escala de euforia, de ansiedade, de alegria. Então, ficava muito nessa oscilação. Foi assim que eu detectei.
quem foi você, como você foi buscar ajuda? Fui buscar ajuda primeiro no médico. Mas por você mesma, foi a sua família, foi alguém que que você reconhecia que era um processo de depressão? Eu reconheci que eu precisava de ajuda, que eu não estava conseguindo lidar com isso. Para uma adolescente de 16 anos não estar com vontade de ir para a escola, de não estar com vontade de nada, né? E o neurologista falou, vai no psiquiatra, fui. Né? Acompanhada da minha mãe, do meu pai, assim. Sempre tive o apoio familiar. Só que ao mesmo tempo, ninguém entendia muito bem. Nossa, meu Deus, e agora? O que é isso? Dan, quando você fala que você achava que tudo ficava muito nesse superficial, por quanto tempo foi esse tratamento? Esse processo? Então, eu comecei o tratamento com 16, 17 anos, mais ou menos. E fiz tratamento psicólogo, psiquiatra, até os 29, uns meses depois que eu fiz as primeiras sessões de Theta Healing, né, o curso de Theta Healing, eu ainda frequentava. Então foram uns 14, 15 anos, mais ou menos, de tratamento. E quando você diz, né, que achava que tudo ficava, você fazia sessão, né, atendimento, como acompanhamento psicólogo, quando você É porque ficava superficial. é, Eu sou aquariana, sabe? Eu dou uma fugida aqui do foco. você fugia. Fugi agora do foco. Mas assim, Tá. eu senti a superficialidade justamente porque vai lá, então, porque eu tô triste por causa disso, isso, isso, porque eu tô sentindo isso. Mas então, por que será? Observa. É isso. Eu sempre senti, assim, que o psicólogo, a terapia com o psicólogo, sem querer desmerecer, pelo amor de Deus, adorava ir no psicólogo. Adoro. Gosto de ir em sessões de psicólogo. Mas fica muito, assim, tipo, terceirizando. Né? Não vai lá na raiz, não vai lá em você. Não tem muito autorresponsabilidade, eu sinto. Assim. Pelo menos comigo, é a percepção que eu tenho. A minha experiência foram 7 anos indo no psicólogo. Troquei várias vezes. E o que acontecia? É uma sessão lá, cerca de 1 hora, e você conversa, assim, do que está acontecendo ali naquela semana, às vezes volta para alguma imagem da infância, né, acessa um pouco a criança interior, aí na outra semana volta com aquelas mesmas questões. Eu sinto uma certa repetição que fica na superfície, porque ela está muito baseada na sua semana, né, no seu dia a dia ali. Ela vai, às vezes, para o passado. Só que, por muitas vezes, as questões que estão deprimindo a gente, elas estão lá atrás. E elas estão, assim, num nível de profundidade. E profundidade, quando eu falo, é porque foi tanta coisa colocada, tanto pensamento negativo, tanta coisa colocada, que a profundidade fica muito profundo, fica muito enraizado, sabe? E no psiquiatra, o que eu sempre senti de superficialidade é uma consulta mensal, você vai lá, uma vez por mês, dá um resumão do que está acontecendo, isso quando não são 2 vezes por mês, você dá um resumão e você é medicado. Então, assim, tem todo um lado positivo, óbvio, me sustentou durante muitos anos até eu conhecer outras técnicas. E uma delas é o Theta Healing, fato. O que mais ficava na superficialidade, assim, quando você trabalhava com os processos convencionais, que você foi buscando? Eu lembro de você me trazer questões da espiritualidade, né, como você disse que começou a abrir esse processo, né, essa sensibilidade, né, como foi isso para você, assim, se puder fazer? É verdade, Flá? Bem lembrado, porque eu já estava aqui até esquecendo de falar sobre isso. Porque o que acontece? Não, mas eu tava esquecendo de falar sobre essa conexão que o Theta Healing faz, né? Esse triângulo
Eu gosto muito de pensar. Corpo, mente e espírito. Do que você viveu, né? Porque você Exato. trouxe essa questão toda Quando foi que a depressão começou? Você falou com a morte do seu irmão, certo? Isso. O falecimento do seu irmão, o processo que você viveu. E a partir daí, como foi essa questão de sensibilidade para você? Sim, porque o que acontece, né? Quando tem um trauma, assim, ele vai muito nas emoções. E além de ir nas emoções, foi muito no meu campo espiritual, que eu sinto que foi o momento que abriu, assim, um leque, né, da espiritualidade, enfim, um véu que me cobria, que eu antes olhava e falava assim, não, tô viajando, não é isso. E quando ele foi embora, eu comecei a sentir a presença dele, falei, tem algo mais, existe vida espiritual, né, e sentir essa espiritualidade e um pouco sem apoio, porque o apoio religioso que eu tinha na época era o apoio da igreja evangélica, igreja católica, que não leva muito em consideração a sua sensibilidade, né, a sensibilidade humanitária. E aí eu sentia todo o campo abrindo, né, e sonhos, visões, enfim, todo um lado espiritual que eu sentia a presença do meu irmão. E eu não tinha esse apoio nem na igreja, muito menos no psiquiatra e no psicólogo. Porque, claro, Você levava isso para o psicólogo? sim. Era algo muito forte para você? Assim, Sim. era algo tô ficando louca? Era algo assim? Ou era muito sutil e você tinha consciência da espiritualidade e você compartilhava? Ou era não, algo meio urgente? Como que era isso? Você diz assim, de eu falar com os psicólogos, para os psiquiatras, que eu sentia essas coisas espirituais, falava mais para os psicólogos, porque Com a sua família também a família está muito acostumada. Para a família isso já era uma coisa assim, coisas da Vanessa, sim. Até mesmo porque minha mãe é muito sensível e intuitiva, né? Então, assim, isso já vem dela também. E aí, o que acontece? O psicólogo, o psiquiatra, na maioria das vezes, não vou generalizar, eles não levavam isso muito a sério, assim, né? Falavam, imagina, é atividade cerebral. Eu não me sentia apoiada, entendeu? Nessa questão espiritual. Porque fica muito no corpo e na mente, né? O remédio ajudando o seu corpo a produzir, sei lá, o que precisa produzir no cérebro. O psicólogo, a mente. Então, aqui é isso, isso, isso. Então, nem sempre eu senti o apoio espiritual. Até que eu conheci também a terapia junguiana. E eu tive uma psicóloga junguiana que me ajudava bastante, porque ela também levava em consideração a espiritualidade. Então, foi inclusive, dos tratamentos que mais tiveram eficácia. Mas abriram, assim, a minha mente. E aí, o Theta Healing, gosto muito, ele faz essa junção, corpo, mente e espírito. Faz todo sentido. Existem milhares de caminhos, existem milhares de formas, existem milhares de ferramentas. Né? E tudo também a seu tempo. De repente, se o Theta Healing tivesse chegado para mim aos 16 anos, não teria feito o resultado que fez aos 29. Exato. Quando você estava preparada para receber. Tudo Então, chega quando ele está preparado. tudo. O que acontece? Eu passei muitos anos indo no psicólogo, por exemplo, e eles davam consciências. Foi abrindo o campo. Para que quando eu chegasse na ferramenta do Theta Healing e olhasse aquelas questões do ponto de vista espiritual, aí eu conseguisse trabalhar elas. É que precisava ter um trabalhinho ali, né? Antes. Sim. Isso é muito, expansão muito, de consciência. Sim, tudo, e essa união, assim, né? Que a gente está. Exato. E como foi depois conhecendo a Theta Healing? O que mudou? Quem que ia antes, depois? Nossa Senhora! Mudou completamente, né? Eu gosto muito de falar que existe
uma Vanessa antes e uma Vanessa depois. Porque o Theta Healing, para mim, ele foi um portal, assim. Ele abriu um portal em que eu comecei a ouvir realmente o que o meu espírito sente e enxerga de tudo aquilo. Porque através do Theta Healing, a gente tem uma conexão profunda com o nosso eu interior, nosso eu superior, com o Criador, com a Terra, né? Cria essa conexão cósmica. Eu sinto essa conexão cósmica. E com esse olhar de conexão com o todo, eu comecei a olhar para as questões que eu fugia, olhar, cuidar, acolher, liberar, trazer novas consciências também, essa mudança de paradigma. Então, eu era alguém extremamente inconstante, né? Instável. Então, horas eu estava emocionalmente, nos relacionamentos, porque assim, horas eu estava muito animada. Uau, vamos curtir a vida. Horas eu tava, que inferno, eu não aguento mais, eu não suporto essa vida. Isso aqui é muito chato, não quero mais ficar aqui. Né? Então, eu vivia nessa loucura, nessa montanha-russa. E me agredia muito. Então, depois do Theta Healing, depois de trazer a ferramenta, pode falar. Como se agredia? Me agredia com bebida alcoólica. Bebia muito, fumava muito, tomava muito remédio. E quando eu ia ver, tomava remédio que era para dormir. Trabalhava com trabalhos que eu não gostava. Fazia coisas que eu não gostava. Convivia com ambientes, pessoas, enfim, que me machucavam. No fundo, eu tentava me encaixar na sociedade, nessa realidade, sendo que, cara, eu sou diferente. E eu não conseguia ver com os meus olhos a minha diferença, entendeu? E que eu não gostava daquilo. Que era o que o mundo estava me apresentando, mas não é o que eu queria. Então, eu me agredia muito acho que para tentar acalmar essa sensibilidade, né? Então, por exemplo, eu era uma pessoa extremamente baladeira. Óbvio, tava super bêbada, tava muito louca. Então, é óbvio que eu ia aguentar som alto, as músicas, as pessoas. E aí, depois do Theta Healing e todo esse trabalho espiritual, porque é diário, você falou para você, não, fazer o curso de Theta Healing, vou fazer um curso de Shambhala, vou fazer o curso de Reiki e tá resolvido. Não, é diário, é todo dia. Né? Todo dia, dias que a gente vai Tá vivendo. vivendo. Tem coisa. E todo o tempo vem coisa para a gente trabalhar. Né? Então, o Theta Healing, ele vem, é uma ferramenta que o universo deu para gente poder olhar as nossas próprias questões, poder se curar, poder se transformar e mudar a nossa realidade. Então, antes eu era uma pessoa extremamente instável, extremamente horas, né? Altos e baixos, high and low. E aí, a partir deste retorno à minha essência, essa conexão comigo mesma, através da técnica, eu hoje parei de fumar, parei de beber, parei de me agredir, parei de fazer coisas que eu não gosto, que vão contra mim mesmo. Assumo quem eu sou. Né? Então, assim, eu tenho realmente uma visão diferente. Tenho, pronto e acabou. Então, assim, graças a essa conexão mesmo. Então, eu mudei, assim, bastante. Eu vou falar que eu tô sempre bem? Óbvio que não. Né? Eu sou uma pessoa sensível. Então, tem horas que o que agride uma pessoa que não é tão sensível, agride ela sofre. Eu sofro mais. Né? Para mim, dói mais. Acompanhar o noticiário, para mim, é extremamente dolorido, por exemplo. Então, eu deixei de fazer essas coisas que eu não gostava. Hoje, eu faço o que eu gosto. Porque eu descobri o que eu verdadeiramente gosto. Resumindo, é isso. E como foi implementar? Isso veio depois do curso? Isso veio depois de começar a praticar o teto? Como que veio isso para você? Olha, você está observando essas transformações. Observar essas transformações, eu fui observar agora no final do ano. Eu olhei e falei assim, uau, que mudança!
pensar, gente, né? Eu fui fazer assim uma lista de mudanças depois da conexão com o Theta Healing. Também uso outras técnicas, aromaterapia, uso também cristaloterapia, uso reiki, recebo reiki das pessoas. Eu ainda não sou reikiana, mas recebo reiki. Aí, todas essas técnicas, assim, juntando tudo, eu olhei agora no final do ano e vou fazer 32 anos, inclusive. Então, desde os 29 até aqui, então, esses 3 anos, mais ou menos, de, de busca interior, né? Então, comecei a observar agora os resultados, mas os resultados, por exemplo, se eu for fazer um resumão, né? Fiz o curso de DNA básico, já senti assim uma grande diferença, né? Já comecei a liberar umas coisas, assim, mudou muito o campo. Aí veio o DNA avançado. Aí instala assim na sua mente novas crenças, novas conexões neurais, cerebrais. E aí começa a abrir um leque de infinitas possibilidades. Para mim foi assim. Então, abri um leque de infinitas possibilidades. E junto com isso, sempre as sessões, alguém me auxiliando, inclusive você, Flá, gratidão. Sessões de digging, assim, que aprofundam muito quem eu sou, as raízes. Resumindo, é isso. São muitos detalhes, né? Você tem praticado em você mesma, utilizado tanto para se auto. Eu acho que tudo isso são ferramentas, né, que a gente tem que utilizar no nosso dia a dia, porque assim, uma ferramenta que ela só tem valor se for colocada em prática. Sim. Né? E conhecimento, né, que traz isso, às vezes é o curso. No final de semana pode ser tipo, uou, só que quando você começa a colocar em prática isso na sua vida, né, pelo menos para mim, né, não é algo que é só o final de semana, não, ali é um final de semana que você vai levar para a sua vida inteira, né, ferramentas, técnicas que você vai levar para a sua vida inteira, para te auxiliar, né, Exato. nesse processo. Exato. Ivan, no TEF a gente traz muito essa questão, né, de olhar para essas questões que estão acontecendo, né, como esse sintoma, né, as emoções, né, tudo isso é um sintoma. Como e a gente tem todo esse processo do digging, né, que é olhar para a raiz, né? Quando você Sim. falava ali, eu não tinha profundidade, era muito superficial. Eu tenho certeza que no TEF você achou profundidade, porque é justamente isso que a gente vai buscar. E como, pá? Pelo amor de Deus, né? Profundidade até demais. A gente acessa, assim, vai buscar pela raiz, né? Vai te dar pela raiz. Você lembra, assim, de coisas que você foi buscar, né? Ali que você não tinha visto antes, né? Que antes você não tinha conseguido acessar, questões que você pôde acessar ali na raiz, nos níveis, né? Nos 4 níveis que a gente fala do TEF. Muitas fotos. Muitas, assim. Foram muitas vezes que eu acessei questões assim, bem da raiz. Vou dar um exemplo. Acho que já vai trazer assim muita clareza. Eu sempre fui uma pessoa que gosta muito de oráculos, gosto de ervas, gosto de cristais, sempre gostei muito dessas coisas. E aí eu não assumia isso, por exemplo. Não assumia isso. E isso realmente me machucava, porque é da minha essência gostar disso. É natural, desde pequenininha. Imagina que Vanessa, pequenininha, brincava de ler cartas com as amigas sem nunca ter visto isso na vida. Vanessa, pequenininha, fingia que tinha uma bola de cristal e ficava adivinhando o futuro das pessoas. Sem nunca ter visto isso, não tem isso na minha família. E aí tiveram várias sessões. Em uma das sessões eu acessei o medo profundo de ter sido julgada em alguma existência anterior, de ter sido julgada por usar essas ferramentas, né? Ou seja, isso era considerado bruxaria. Então, isso gerava medo em mim de usar as ferramentas, de assumir isso que eu sou, porque inconscientemente estava lá, né, nos meus registros de outras encarnações,
que eu sofri ataque por causa disso. Então, pode parecer até uma bobeira, mas não é. Isso interferia eu assumir esse meu papel mais curandeira, mais intuitivo, mais conectado com terapias. Assim. Isso é um exemplo, assim, tem vários. E tem muitas pessoas que acessam, né? Isso está no nosso inconsciente coletivo, isso está, né, na nossa ancestralidade, tá? E aí, às vezes, em registros também de experiências passadas, né, que a gente traz nos passados. Então, imagina que... comum, né? Tem muitas mulheres, muitas pessoas que atuam nessa área hoje também, que tem receio, né? E tem todas ali suas crenças e medos em relação a tudo isso, a se expor, né? a divulgar, a trabalhar com isso. Era uma questão minha também. E você imagina que vai usar outra técnica que não leva em consideração as suas existências anteriores. Vai resolver. Então, quando eu olho para o Theta Healing, é uma ferramenta que está olhando tudo. As suas existências anteriores, o seu eu interior, que é único, é a sua identidade. Então, a partir dessas milhares, aí eu fiz muitas sessões de digging, eu fui liberando tudo isso e comecei a assumir quem eu sou. O que mais, Van? Você lembra mais coisa? Eu adoro falar. Olha, tem muitas, né? A gente tem muitas. Assim, quando a gente começa a trabalhar, meu Deus, e gente, não acaba, não acaba. Né? Todo momento vem mais, assim, a gente vai se aprofundando. E cada sessão é uma descoberta, né? Porque é um mergulho em si mesmo, em coisas que estão inconscientes, que você não tem consciência, né? Então, assim, é muito, muito profundo. Muito profundo. Eu fico boba, assim. Eu me apaixono a cada sessão que eu faço, eu me apaixono de novo. Eu também. Eu já tô querendo fazer mais uma troca, Flá. Quando você puder aí, vou fazer mais uma troca, que eu amo muito. E, assim, são tantas sessões, né? Mas eu vou escolher uma parte, assim, que eu gosto muito de fazer. Eu gosto muito que façam comigo e gosto de fazer também. Que é a de envio do amor incondicional ao bebê no ventre. Ou seja, voltar para as memórias da gestação, que a gente carrega, né, memórias desde o ventre da nossa mãe, né? E essa técnica, todo mundo que vai fazer alguma sessão, cara, tem que fazer essa, porque ela torna assim um olhar pela vida muito mais positivo e amoroso. E por muitas vezes, quando a gente está com depressão, ou carrega a depressão, né? Ela está no campo, a depressão. A depressão não está na pessoa só, ela está no campo. Ela tem várias faces. E uma delas é esse amor à vida, trazer essa positividade à vida. E quando a gente volta lá pro ventre, é um momento de vida, é um momento que você está ali sendo gerado com toda a potência. Não tem depressão naquele momento. Não tem. Pode começar questões ali que vão ser resolvidas, mas é pura vida. Só para explicar, nessa questão da amor à bebê no ventre, o que a gente faz, porque assim, a criança, ela guarda muitas memórias, né, que vem ali desde a mãe, desde o ventre da mãe. Então, o que a mãe estava passando, as situações, os sentimentos da mãe, né, ela queria ter aquele filho, ela não queria, ela estava preparada ou não, né, como aquela criança foi recebida ou não. Então, tudo isso são coisas também que podem refletir assim, podem não, a criança sente tudo que a mãe sente. Né? Então, esse processo de amor ao bebê no ventre, o que é? A gente é como se fosse voltar nesse processo de gestação, desde o período de concepção, né, e criar uma camada de proteção para aquele bebê, para que
nenhum sentimento, né? Tudo seja liberado, né? A gente trabalha para fazer essa camada de proteção, né? De amor incondicional, para que esses sentimentos, toda essa questão que a mãe estava vivendo, não reflita para o bebê, né? Até a gente fala quando a mulher está grávida para falar, conversar com essa criança. Esse sentimento é meu, é da mamãe, não é seu, né? E criar essa proteção mesmo, porque o bebê ele sente tudo. Na verdade, a criança sente tudo, né? Depois de nascer também, eles sentem tudo que os pais sentem. Né? Então, só para explicar esse processo da Van, assim, que ela trouxe, né, da Amanda bebê no ventre, é lindo também, né, gente? Tive grandes descobertas. Tive já uma vez experiência que eu comecei a sentir a garganta quando eu fiz esse processo de Amanda bebê no ventre. Eu senti aqui, ó, a garganta da pessoa, né? Eu tava atendendo. E aí eu perguntei pra ela, sua mãe não podia falar que ela tava grávida? E ela falou assim, não, minha mãe podia falar, ela falou que tava grávida. Aí eu compartilhei, né? Falei, porque eu tô sentindo uma força, uma pressão muito grande na garganta. E aí eu compartilhei com ela, ela falou, a minha mãe teve câncer na garganta durante a gestação. Fica impresso no DNA. E por causa disso, ela não pôde nem amamentar. Então, assim, né? E aí a amamentação, né? É algo muito profundo também. Mas no período de gestação, a mãe dela teve que lutar contra um câncer na garganta, que era ali. Então, e, gente, tem muitas coisas dessa questão. É muito especial para quem, por exemplo, tem... Às vezes teve a criança e naquele momento não estava pronto para receber a criança, né? Fazer esse processo, né? De retorno ao ventre. É maravilhoso. E super, super libertador. Lembrei agora. A Ju, que foi a pessoa que a gente fez a sessão antes, a questão dela do abandono, para vocês verem, né? Que ela sempre sentia com os relacionamentos dela, né? Vocês podem ver, teve a outra live que a gente fez com a Ju, né? E era sobre relacionamento. Ela trazia sempre essa questão do abandono, que as pessoas com quem ela se relacionavam sumiam. Nesse processo de buscar a crença raiz, ela foi compreender ali dentro da mãe dela, quando estava no processo de gravidez, a mãe dela viveu a gravidez toda com medo do pai deixar ela, né? Porque ele não queria, né, ter mais um filho. Ela queria, ele não queria, eles descuidaram e tiveram, né, ela ficou grávida. Então, todo esse processo, até quando ela falou, quando o bolso estourou, ela se viu sem o pai naquela hora, sabe? Tudo isso como isso refletia, né? Então, é muito incrível, gente, quando a gente começa a compreender. Exato. E a gente sente. Não é que fica só no mental. Não, a gente sente durante a sessão. Emociona. É a vida, né? Emociona. E às vezes vem sentimentos, memórias que a gente nem tinha consciência. Verdade. É verdade. Várias coisas. São várias sessões lindas, né? Uma coisa também que eu senti de compartilhar é que já tem o caso, né, de ser sensível, da sensibilidade e tudo. E eu ficava muito no mundo, assim, né? Ia muito pra balada, conhecia muita gente e acabava gerando casamentos energéticos. Isso influenciava muito no meu emocional. E no Theta Healing, eu comecei a aprender a desenvolver, enfim, a técnica do divórcio energético. Isso mudou muito meu emocional, porque eu deixei de ter a energia de outras pessoas. Porque elas reverberam no nosso campo, né? Influencia. Então, um relacionamento, por exemplo, tive há um mês atrás. Se eu não fizer o divórcio energético, ele vai continuar. Eu continuo ligada a essa pessoa energeticamente, porque os fios invisíveis, eles permanecem.
Então, por muitas vezes eu sentia que eu tava, tô mal, tô chateado, tô deprimido, tô ansioso. Às vezes nem é meu, é de alguma energia que tá no campo conectada a mim. Então, o Teta Healing também me trouxe isso. Conectada ao redor, né? Exato. Também. Porque eu permiti também que essa energia se conectasse à minha. Né? Nós somos responsáveis. Às vezes por apego, né? Às vezes por medo de deixar aí também a gente tem ali conectado. Exato. E aí ajudou muito, muito, mudou muito a minha vida. Soltar o que é dos outros, devolver para os outros o que é dos outros e deixar comigo o que é meu, isso muda muito um quadro de depressão. Porque é óbvio que quando eu desenvolvi depressão, tinha muitas coisas que não eram minhas. Eu estava sentindo o sofrimento da minha mãe, do meu pai, da minha irmã, da família, tudo. Eu sentia tudo. Então, a gente vai lá, libera, devolve às pessoas o que é delas e fica com a gente o que é nosso. Então, essa é uma parte também muito importante da jornada de cura através do Theta Healing. Dan, o que você gostaria assim, de compartilhar e de falar para alguém assim, que está ou tem depressão, ou que desconfia, né, ou que está aí buscando um processo de mudança, né, emocional, de vida? Olha, do fundo do meu coração, assim. Deus, Criador, a energia do amor pura, quer que a gente fique bem. E nos dá ferramentas, usa pessoas, sinais, para que a gente fique bem. Para que a gente passe pelo desafio de alguma questão emocional, alguma questão física, enfim, material, mental, o que for, é para ensinar. Então, ele dá força para que a gente olhe essa questão. Olha para suas dores, não tenha medo de olhar para elas. Olhe, libere, liberte-se. Entendeu? Se está doendo, se está sofrendo, é porque tem algo a aprender. E a gente pode aprender, a gente pode olhar. Sem medo de olhar para si, sem medo de olhar para as próprias dores. Olhe, eu te garanto que quanto mais você olhar, na hora vai doer, incomoda. Tipo, não quero olhar isso. Mas quanto mais olhar, quanto mais você se aprofundar em si, através da conexão com Deus, vai melhorar. E outro ponto, assim, importantíssimo num quadro de depressão é a conexão com a natureza. Nós somos natureza. Isso tudo aqui é natureza. Nós somos Mãe Terra. Nós somos filhos da Mãe Terra. Então, quando a gente se conecta com a natureza, com a mãe, a gente se conecta com o curador interior. Né? A gente se conecta com a vida, com o pulso de vida. Então, é criar essa conexão com Deus e com a mãe, que é a Terra. Né? Esse alinhamento. E é possível, é real. Eu sou prova viva. Sou prova viva. Esse Deus que está em que você acreditar, né? No que você acreditar. A diversidade está aí para isso. Né? Fé, pode ser o cosmo, o universo, você mesmo, seu eu superior. Né? Eu acho que no fim é essa fé, né? Essa confiança na vida, né? Eu sinto. Eu até quero corrigir o Deus e colocar amor. Amor. Puro amor. Deus é puro amor. Então, qual é a denominação desse Deus? Não importa. Para uma tribo é um nome. Para outra tribo é outra. Aqui no Brasil a gente costuma falar Deus. Eu vim de um berço cristão, eu falo Deus. Mas, Alá, outros falam outros nomes, e tá tudo bem. Desde que você se conecte com essa energia do amor. Ela cura. É real. É isso que eu sinto te falar. Gratidão, Vânia, gratidão por compartilhar, pelo seu tempo, pela sua disposição, né, de tocar em assuntos tão também profundos, né, tão sensíveis, né, você quer
trazer aqui para o público. Sim, espero que tenha sido útil, que seja útil, que as pessoas ganhem aí alguma experiência, né? Algumas sinapses neurais aí sejam abertas para abrir aí o caminho à cura mesmo, e que é real, existe sim melhora de quadros depressivos. Gratidão, Flávia. Gratidão por ser instrumento. Muita gratidão. Bênção fazer o curso com você, viu? De verdade. Abriu muitas portas, muitas possibilidades fazer o curso com você e todas as sessões. Vou deixar você vir. A gente vai encerrando. Gratidão por todo mundo aqui. É isso. Gratidão. Beijo. Tchau, Flá.